Estou acompanhando um vídeo aqui no YouTube que tem por nome três fatos. Deixa eu descer um pouquinho mais. Tá aqui, ó. Três fatos que provam a inutilidade da igreja e da religião. Inutilidade da igreja e da religião. Aparentemente o vídeo seria de algum ateu, né? De algum ateu. Mas o cara fala uma verdade das escrituras. Esse é o nome do seu canal. Então ele é um religioso. Mas é um religioso desses modernos, com um intelecto capaz de se dizer não religioso, né? O título é meio ateu, mas o cara, quem vê pensa também que ele é o quê? Um judeu, sei lá. Mas não, o cara até tem meio que uma aversão a judeus. Não gosta de judeus. E é um religioso que crê no tal de Messias, né? Vamos ver o que esse cara diz aqui. Que ele fala da inutilidade da igreja e da religião, e é um religioso. Vamos ver. Mas o fato é que após a morte dele, ele deixou discípulos, não só os apóstolos, mas outros discípulos. Porém, esses discípulos não criaram uma religião. Eles não basearam tudo aquilo que eles aprenderam com o nosso Salvador. Eles não praticaram as liturgias que nós conhecemos hoje. Porém, talvez por isso, por não terem essa prática litúrgica e religiosa, eles foram sendo martirizados, eles foram morrendo. Ah, caramba. Meu, dá até desânimo, né, cara? É tanta abobrinha, tanta asneira. E não sei nem se cabe uma refutação. Vou falar o quê? Como é que você vai refutar um ser humano religioso que faz um vídeo dizendo que os discípulos não criaram uma religião? Não, eles não criaram, eles seguiram algo religioso. Eles eram religiosos que tinham práticas religiosas. Ao menos que você pense que eles eram ateus, tinham práticas religiosas. Tinham práticas do tipo batismo nas águas, partir o pão de casa em casa, oravam, jejuavam, tinham um acesso ao Pai, acesso àquele que eles acreditam que é Deus, o Criador, através de um homem chamado Jesus. Homem esse que veio, né, naquela época, há 2000 anos atrás, segundo a escritura que eles seguem, né? Inclusive o canal do rapaz se chama A Verdade das Escrituras. Ele não é religioso, mas ele tem um canal da Verdade das Escrituras, para você ver como o sujeito é coerente. E esse Jesus, né, ou Yahushua, como essa meninada costuma chamar, esse nomezinho inventado, ele morreu em um madeiro, em um ritual de sacrifício humano para expiar o pecado da humanidade. Esse é o que o livro diz. Então é um ritual. E parte desse ritual é que ninguém, segundo o próprio livro, segundo a escritura que esse rapaz tenta explicar, ninguém tem acesso a esse Criador, ao Criador dos céus e da terra, a não ser através do Filho dele. Então isso é um dogma inegociável da fé destes religiosos. Não estou criticando a fé dele, tá? Por mim ele pode crer na barata voadora da unção dos últimos dias. Não estou nem aí com a fé de ninguém. As pessoas têm que acreditar no que elas querem. Não estou cuidando da vida, da fé. Só estou apontando a incoerência de um sujeito religioso que está falando contra a igreja. Ele crê no Novo Testamento, esse rapaz, mas ele fala contra a igreja e fala que a igreja não era religiosa. Aliás, a igreja que ele acredita, eu vou até abrir aqui porque não adianta, falo, esses caras leem gibi, são leitores de gibi. Eu vou pegar mais uma prática aqui que ele aprova, né? Aprova sim, né? Ele faz que não vê, sei lá, né? Escolhe o que quer na tal da escritura
como é que é o nome? Verdade da Escritura, na Escritura que é sagrada. Ele escolhe o que ele quer, mas o que não colabora eles pulam. Mas eu vou mostrar aqui, peraí. E já abri aqui, estou no capítulo 5, versículo 12 da carta de Tiago. Vamos ver se não havia nada religioso, nenhuma prática religiosa, né? Nada místico, né? Vamos ver. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem faças qualquer outro juramento, seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não caíres em condenação. Olha, tem um dogma, hein? Tem um preceito aqui. Eles dizem que é só para ir fazer amor ao próximo lá e caridade, né? Mas parece que tem mais coisas aqui na escritura desse rapaz. Está alguém aflito entre vós? Ore, tem oração, né? Não é uma escritura para ateus, né? Está alguém contente? Cante louvores. Tem canções, louvores, né? Na escritura aqui dele tem. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, sobre o doente, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Deixa eu pegar aqui, tem uma tradução que ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tinha até um azeitinho santo lá, sei lá, se era o azeite do Jordão, né? Se era o azeite do Edir Macedo. Mas os caras tinham um azeite preparado para colocar sobre aquele que estava enfermo, mas não era nada religioso, tá, gente? Isso aqui é impressão que é religião, sabe? É só uma ligeira impressão. Vou pegar um outro texto aqui dessa mesma escritura, uma prática dos discípulos do Messias que esse rapaz crê. Bom, abri aqui em Atos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Essa é uma das versões, né? Mas vamos lá. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça deles. Nada religioso, assim, bem, nada místico, nada religioso. E todos foram cheios do tal do Espírito Santo, né? Tinha um Espírito Santo que veio sobre eles, enviado por parte do Criador, segundo diz a Escritura, né? E começaram a falar em línguas, outros idiomas, né? Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Nada religioso, mas quase assim, uma coisa assim, eram quase ateus, né? Quase ateus, mas enfim. No verso 41, vou correr aqui, vou lá para baixo, deixa eu ver aqui, verso 41. Diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia se agregaram-se quase 3.000 almas. Batizados aqui é nas águas, tá? Então eles foram batizados nas águas. Mas tem gente que vai falar, não foi batizado nas águas. E tem outro detalhe aqui, logo no texto seguinte diz: e perseveravam na doutrina. Tem doutrina, hein? Não é religião, não seguem religião, mas tem uma doutrina, tem dogma. E era dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Estes não religiosos, tinha nada de religião, eles faziam tudo isso. E batizavam nas águas. Eu vou pegar até o capítulo 10 aqui do mesmo livro. Acho que está lá no final também. Só para que as pessoas... verso 47, vou pegar o 46. Porque os ouviam falar em outras línguas, né, e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós
o Espírito Santo. Então esse Espírito Santo que vinha sobre alguns quase ateus, né, quase nem um pouquinho religiosos, veio sobre os apóstolos e sobre a família de Cornélio, os gentios. Mas não tinha prática religiosa nenhuma, não. Não era religião. Ai, ai. Detalhe, né? Eu tô falando aqui sobre não ser religião e o rapaz disse que a causa destes homens morrerem, eu não vou nem pegar texto porque não dá, é muita maluquice, seria o motivo deles não terem práticas religiosas. Por eles não praticarem religião e não terem liturgias, eram mortos. Sabe por quê? Os romanos, os árabes, os gregos, eles não aguentavam cristãos que não praticavam coisas religiosas. Você é cristão? Sou. Paulo dizia, sou cristão. Você não pratica nada religioso? Não, nada mesmo? Não, então vai morrer. Porque eles não aturavam pessoas que eram cristãos lá e acreditavam no Messias e não praticavam nada de religioso. Os caras matavam, né? Segundo esse rapaz aí que tá na tela. Bom, é só isso o vídeo. Eu não vou nem ver mais porque eu não aguento nem ouvir uma coisa bizarra dessa. Gente maluca na internet fazendo vídeo aí, alimentando a galera. É desanimador. Espero que vocês acordem e fujam desse tipo de gente ignorante. Sei lá, vou nem falar mais nada. Valeu, até uma próxima.